Olá, concurseiro e concurseira! Tudo bem contigo? Hoje trouxemos questões de bancas oficiais dos anos de 2023 e 2024 sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei número 8069, de 13 de julho de 1990. Antes de começarmos, peço a vocês que curtam nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Compartilhe também com aquele amigo ou amiga que está se preparando para um concurso. Isso nos ajuda demais e assim podemos continuar ajudando a vocês a chegar até a posse. Então, vamos lá? Questões da Banca Fundatec, de 2024, para a Prefeitura de Bagé, no Rio Grande do Sul, para cargo de monitor pedagógico. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente ao disposto no capítulo 2º, do direito à liberdade e ao respeito e à dignidade. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando aos direitos citados com as suas respectivas garantias. Coluna 1, liberdade. 2, respeito. 3, dignidade. Coluna 2, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Compreende vários aspectos: opinião e expressão, crença e cultos religiosos, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, entre outros. A ordem correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é A, 2, 1 e 3; B, 1, 2 e 3; C, 2, 3 e 1; D, 3, 1 e 2; E, 3, 2 e 1. Alternativa correta: alternativa E, 3, 2 e 1. E por que que a E está certa? Gente, segundo o ECA, no artigo 15, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O artigo 16, ele fala sobre todos os pontos da liberdade e compreensão de alguns aspectos. Já os artigos 17, 18, 18A e seu parágrafo único falam do direito ao respeito e o dever de todos para velar pela dignidade da criança e do adolescente. E também tem todos os parâmetros para a gente poder entender a lei. Eu vou colocar na tela aqui para vocês como está agora. Se vocês quiserem dar uma pausa, leiam, mas a gente também tem a leitura da lei aqui no nosso canal. Então, se vocês quiserem, tiver com alguma dúvida, volta, lê a lei, compreende, faz o acompanhamento da leitura junto com o nosso canal, depois volta e vem responder as questões. Tá certo? Vamos para a próxima? De acordo com o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a que órgão da respectiva localidade deve ser obrigatoriamente comunicados os casos de suspeita de ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente. A. Promotoria de Justiça. B. Conselho Tutelar. C. Associação Comunitária. D. Ministério de Saúde. E. Sistema Único de Saúde.
Resposta correta, alternativa B, o conselho tutelar. O artigo 13 diz que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. O que seriam essas outras providências? A gente pode chamar a polícia, chamar a guarda municipal, mas o conselho tutelar tem que estar ciente do que está acontecendo com aquela criança, ok? Um guarda municipal, ao constatar que uma pessoa teve seu aparelho celular roubado, logo em seguida identificou, pelas características relatadas pela vítima, o autor do roubo. Ao ser surpreendido pela guarda municipal, portando o celular roubado, manifestou-se em gritos e chorando: Tio, me solta! Sou de menor. Quero os meus direitos do estatuto. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se adolescente a pessoa A. Até 12 anos de idade. B. Até 16 anos de idade. C. Até 23 anos de idade. D. Entre 12 e 18 anos de idade. E. Entre 21 e 25 anos de idade. Alternativa correta, alternativa D, entre 12 e 18 anos de idade. É o artigo 2º do ECA, que diz o seguinte: considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa entre 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aqueles entre 12 e 18 anos de idade. Ok? Sem dúvida, vamos para a próxima. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou instituição terá sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses. Não poderão ser utilizados recursos municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora. As crianças menores de 12 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. A internação do adolescente antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 60 dias. As afirmativas são, respectivamente, A. Verdadeira, falsa, verdadeira, falsa. B. Verdadeira, verdadeira, falsa, falsa. C. Falsa, verdadeira, verdadeira, falsa. D. Falsa, falsa, verdadeira, falsa. E. Falsa, falsa, falsa e falsa. Alternativa correta, alternativa E. Mas por que todas estão erradas? Vamos para os artigos? O artigo 19 fala da situação do acolhimento. E ele fala que no período máximo de 3 meses, não de 6 meses. A alternativa 2 é o artigo 34, parágrafo 4º, que diz que poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora. É uma situação que envolve todas as entidades, seja federal, estadual, distrital ou municipal. Por isso, todos poderão disponibilizar recursos para a manutenção desse acolhimento, ok? A alternativa terceira é o artigo 75 e fala que toda criança menor de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer em locais de apresentação ou exibição quando acompanhado dos pais ou responsáveis. 10 anos, não 12, ok? E a quarta alternativa é o artigo 108, que fala que a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, não é 60 dias. Então a gente tem que se
atentar a prazos, datas. Esses números sempre são cobrados nos concursos e faz muita diferença a gente entender a lei antes de prestar o concurso. Tá com dúvida? A gente tem a leitura da lei aqui. Corre lá, dá uma lida na lei, junto com o nosso canal, volta para cá, responde as questões. Isso vai fazer você memorizar as questões e fazer você guardar todas as respostas certas e por que elas estão certas. Tá certo? Vamos para a próxima? Com base no artigo 67 da Lei 8.069 de 90, o ECA, ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho, assinale a alternativa incorreta. A. Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. B. Perigoso, insalubre ou penoso. C. Realizado em horários em 2 turnos, de 3 horas cada turno. D. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Alternativa correta: alternativa C, realizado em horários em 2 turnos, de 3 horas cada turno. E por que a C está correta? Gente, a pergunta pede o trabalho que é vedado e pede a alternativa incorreta ao trabalho vedado. Trabalho vedado é o trabalho que não pode ser realizado. O que não pode ser realizado? Noturno, perigoso, que realiza em locais que prejudicam o desenvolvimento do adolescente ou em horários que não permitam a frequência da escola. Isso é incorreto, tá certo? Então a alternativa correta é a alternativa C, que fala sobre o artigo 67, que diz o seguinte: é vedado o trabalho noturno realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. O inciso 2, perigoso, insalubre ou danoso. Inciso 3, realizado em locais que prejudiciais à sua formação e o seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E o inciso 4, realizado em horários e locais que não permitam a frequência da escola. Gente, entendendo a lei, a gente consegue responder qualquer pergunta, tá certo? Vamos para a próxima. De acordo com a subseção 4 da Lei 8.069 de 90, o ECA, da adoção, entre outros, análise as alternativas e assinale a incorreta. A. A adoção é mediada excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. B. Em se tratando de adotando maior de 18 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e das outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. C. O adotando deve contar com no máximo 18 anos à data do período, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. D. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. E a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso.
Alternativa correta, alternativa B. A explicação está no artigo 45, que diz que a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. E no parágrafo segundo diz que, em se tratando do adotando maior de 18 anos de idade, será também necessário seu consentimento. Ok? Vamos para a próxima? São crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente: auxiliar em ato destinado ao envio de criança para o exterior com a finalidade de obter lucro. 2. Filmar cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. 3. Distribuir vídeo que contenha cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. Quais estão corretas? Alternativa A, apenas 1. B, apenas 1 e 2. C, apenas 1 e 3. D, apenas 2 e 3. E, 1, 2 e 3. Alternativa correta, alternativa E, 1, 2 e 3. São os artigos 239, 240 e 241 do ECA. O artigo 239 fala que promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro, pena de reclusão de 4 a 6 anos e multa. O artigo 240, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar qualquer meio de cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, reclusão de 4 a 8 anos e multa. O artigo 241-A, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar qualquer meio, inclusive pelo sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, é reclusão de 3 a 6 anos e multa. Ok? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o conceito que consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideais e crenças, dos espaços e objetos pessoais, refere-se ao A. Direito à dignidade humana. B. Direito ao respeito. C. Direito ao confronto. D. Direito aos valores. Alternativa correta. Alternativa B. Direito ao respeito. É o artigo 17, que diz o seguinte: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças de espaços e objetos pessoais. Ok? Vamos para a próxima? O direito à educação nos termos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, atribui aos pais ou responsável a obrigação de: a. Levar seus filhos na unidade escolar mais próxima de sua residência. B. Incentivar seus filhos a frequentar a escola. C. Matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. D. Participar ativamente da comunidade escolar. Alternativa correta. Alternativa C. Matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. É o artigo 55. Os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Ok? É a letra da lei. Um copia e cola. Sem erro. Vamos para a próxima? Conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental obrigatoriamente comunicarão ao Conselho Tutelar, quando houver
A. Maus tratos envolvendo seus alunos, utilização de drogas no ambiente escolar e repetidas faltas justificadas. B. Reiteração de faltas sem justificativa, desacato aos servidores da unidade escolar e conflito entre os colegas de classe. C. Maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. D. Conflito entre os colegas de classe, recusa por parte do aluno de se alimentar com o lanche oferecido pela unidade escolar e elevados níveis de repetência. Alternativa correta. Alternativa C. Maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares e elevados níveis de repetência. Ok? É o artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares e 3. Elevados níveis de repetência. Ok? Vamos para a próxima? Por violência sexual de criança e de adolescente, compreende-se: A. É um conjunto de atitudes, palavras e ações que objetivam constranger, envergonhar, censurar e pressionar a criança ou adolescente de modo permanente, gerando situações vexatórias que podem prejudicá-lo em vários aspectos de sua saúde e de seu desenvolvimento. B. É a violação dos direitos sexuais no sentido de abusar ou explorar do corpo e da sexualidade da criança e adolescentes. C. É o uso de força física para castigar, punir, disciplinar ou controlar a criança ou adolescente de forma intencional, não acidental. D. É qualquer manifestação de violência praticada contra criança e adolescentes por instituições formais ou por seus representantes, que são responsáveis por sua proteção. E é a promoção ou facilitação de entrada, saída ou deslocamento no território nacional ou internacional de crianças e adolescentes com o objetivo de obter lucro ou vantagem, seja na adoção ilegal, seja no trabalho infantil ou na exploração sexual. A alternativa correta é a alternativa B, é a violação dos direitos sexuais no sentido de abusar ou explorar do corpo e da sexualidade de crianças e adolescentes. Esse tema, gente, é muito mais abordado no Código Civil do que no ECA. Mas lá no título 7, capítulo 1, seção 1, dispõe sobre os crimes praticados contra a criança e o adolescente, inclusive crimes que envolvendo abuso sexual. Mas essa seria uma resposta mais intuitiva sobre o assunto do que se está falando, entendeu? Mas vamos para a próxima? O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observando-os um dos seguintes aspectos: A. Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. B. Realizado em horários e locais que não permitem a frequência da escola. C. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. D. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E. Perigoso, insalubre ou penoso. Alternativa correta. Alternativa D. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. De novo, é o artigo 69, que fala sobre os direitos à profissionalização e à proteção do trabalho, observando os seguintes aspectos, entre outros. A gente já falou sobre isso lá no comecinho.
Agora a gente está falando de novo sobre os direitos do adolescente no trabalho, ok? Prestando atenção, a gente consegue responder as questões. Vamos para a próxima? Para garantir a excepcionalidade do afastamento do convívio familiar, o artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estabelece que, nos casos de violência praticada por familiar ou responsável com o qual a criança ou adolescente resida, a autoridade judiciária poderá determinar a permanência do agressor da moradia comum. B. A prisão preventiva do agressor. C. O afastamento do agressor da moradia comum. D. A prisão definitiva do agressor. E. O afastamento imediato da criança ou do adolescente da moradia comum. A alternativa correta é a alternativa C. O afastamento do agressor da moradia comum. Gente, o artigo 130 do ECA diz o seguinte: verificada a hipótese de maus-tratos, opressor ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar com medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. E o parágrafo único diz que da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou adolescente dependente do agressor. Esse caso é bem delicado, porque geralmente a criança está só com o agressor na casa. Então a criança é retirada da casa por conta que não tem outra pessoa para cuidar da criança sem ser o agressor. Quando acontece que tem outras pessoas dentro da residência que podem cuidar da criança ou do adolescente, aí o agressor é retirado da casa com uma medida cautelar, ok? Gente, entendendo a lei, a gente consegue ir fundo e passar muito tranquilo nos concursos, ok? Vamos para a próxima. Salvo na condição de aprendiz, é proibido qualquer trabalho a. Alternativa A, maiores de 18 anos de idade. B, menores de 14 anos de idade. C, maiores de 21 anos de idade. D, menores de 18 anos de idade. E, maiores de 12 anos de idade. Alternativa correta, alternativa B, menores de 14 anos de idade. O artigo 60 diz que é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Gente, é prestar atenção na lei, fazer a leitura da lei, para a gente poder conseguir responder as perguntas com tranquilidade. Eu sei que português e matemática a gente estuda que nem louco a vida inteira. E a lei não é difícil a gente entender. É interpretar a lei mesmo e saber como que ela funciona. O português é fundamental, a interpretação de texto. A gente sabendo como a lei se comporta, a gente responde toda ela com muita clareza, tá certo? Eu agradeço todos que ficaram até aqui. Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido um bom vídeo para vocês e até a posse.